Recentemente, o presidente Donald Trump, ele trocou a embaixada em Israel. Ele pegou a embaixada norte-americana que ficava em Tel Aviv e colocou em Jerusalém. Isso causou uma série de conflitos dentro desse contexto da geopolítica do Oriente Médio. E a pergunta é, por quê? Para entender melhor todo esse assunto, a gente precisa fazer uma rápida retrospectiva histórica para entender melhor como é que funciona a geopolítica da região. Como é que funciona a inserção do Estado de Israel dentro daquele contexto muçulmano e de maioria árabe. E para entender isso, a gente tem que entender que o povo judeu, durante muito tempo, foi um povo apátrida. Ou seja, foi um povo que não tinha uma pátria. Assim como hoje em dia ainda existem curdos e ciganos, que são povos apátridas. No caso dos judeus, isso aconteceu na época do Império Romano. Os judeus historicamente ocupavam a região onde hoje é Israel, só que eles sofreram ataques por parte do Império Romano. Um general chamado Tito vai tentar dizimá-los e eles vão se dispersar pelo mundo, isso é a diáspora. A partir desse momento, a partir do ano 70 depois de Cristo, até depois da Segunda Guerra Mundial, esse povo não vai ter uma pátria. E esse fato dos judeus não terem uma pátria ocasionou, na Segunda Guerra Mundial, um dos maiores eventos trágicos da história. Nós sabemos que o antissemitismo não foi inaugurado pela Alemanha nazista, mas ao mesmo tempo, essa Alemanha nazista ela vai levar esse antissemitismo ao seu extremo. O Holocausto foi a tentativa de dizimar todos os judeus. E a partir daí, existiu toda uma pressão internacional para que esse povo judeu tivesse uma terra, tivesse um lar. Voltando um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, essa região que pertenceu aos judeus e depois foi desabitada, ela passou a ocupar povos árabes muçulmanos, que são os palestinos. Só que esses palestinos também não eram uma pátria, porque essa região na época pertencia ao Império Britânico. E já desde o século XIX, quando essa região possuía 500 mil árabes muçulmanos palestinos e pertencia ao Império Britânico, alguns judeus já iam, de forma individual, voltar para essa terra, o que causava conflitos constantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse fluxo ficou muito mais forte, muito mais constante, porque em um contexto internacional surgiu-se a demanda de se criar o Estado de Israel. Só que há um problema. Qual é o problema? Essa região não está desabitada. Nessa região existem 500 mil árabes, muçulmanos, palestinos, que não querem o Estado de Israel sendo criado. Mais do que isso, a região é uma região de maioria árabe muçulmana. Então, essa região não quer a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel sendo criado ali é indesejoso para muitos e muitos países naquela região. Devemos lembrar que no pós-Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de Guerra Fria. E na Guerra Fria, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles estão procurando aqui influenciar todas as partes do mundo. E o Estado de Israel vai fazer parte da influência dos Estados Unidos nessa região. Em 48, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU tem uma missão. A missão da ONU é criar naquela região 2 estados, o Estado de Israel e o Estado de Palestina, e um território internacional. Por que um território internacional? Porque Jerusalém ele é uma região de disputa. Porque Jerusalém ela é sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Então, tanto o Estado palestino como o Estado de Israel querem que Jerusalém seja sua capital. Como os dois querem, a ONU resolveu pegar esse território e transformar em um território neutro, em um território de administração da ONU. Só que essa partilha da ONU não foi respeitada. Rapidamente Israel proclama sua independência em Tel Aviv e internacionalmente é reconhecido que a capital de Israel é Tel Aviv. E esses israelenses, eles começam um plano de expansão. Eles não reconhecem o Estado palestino, assim como o Estado palestino também não reconhece o Estado de Israel. A diferença é que a supremacia militar de Israel é infinitamente superior, como foi provado, já eu falo disso, na Guerra dos 6 Anos. Em 1964, você vai ter a criação da Organização para a Libertação Palestina, por um cara chamado Yasser Arafat.
que também vai criar o Fatah, que é um Fatah, que é um grupo mais moderado de pessoas que querem o reconhecimento do Estado palestino por Israel e pelo âmbito internacional. Então você vai ter em 64 o começo de uma luta por parte dos palestinos para que seu Estado fosse reconhecido não somente por Israel, mas internacionalmente, já que eles estão ocupando alguns poucos territórios e mesmo ocupando esses territórios, não território soberano. Você vai ter, por exemplo, tropas de Israel dentro desse território. Você vai ter cidades 100% compostas por pessoas de Israel nesses territórios. Em 1967, você vai ter a chamada Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra curta, durou 6 dias, mas que Israel mostra a sua supremacia militar dentro do Oriente Médio. Em 6 dias, Israel toma a faixa de Gaza, toma a Cisjordânia, toma pedaços da Jordânia, pedaços da Síria, pedaços do Egito e pedaços do Líbano. Então, rapidamente, Israel, em 6 dias, ele ocupa uma vasta região dentro desse Oriente Médio que não recebe tão bem, mostrando o quão conflituoso e o quão nevrálgico é essa existência do Estado de Israel dentro desse contexto árabe-muçulmano. A ONU manda Israel retroceder, a ONU manda Israel voltar às suas fronteiras originais, mas Israel não obedece de pronto. E isso vai causar, poucos anos depois, em 1973, a chamada Guerra de Yom Kippur. E essa Guerra de Yom Kippur é exatamente uma guerra daqueles países que perderam a Guerra dos 6 Dias para reaver os seus territórios que foram perdidos pelo Estado de Israel. Mais do que isso, você vai ter a criação da OPEP. O que é a OPEP? A OPEP é uma espécie de cartel do petróleo. O Oriente Médio é uma região, uma das principais regiões petrolíferas do mundo. Ela vai perceber que esse bem é essencial para o sistema econômico e ela vai passar a criar um cartel para poder estabelecer o preço desse bem. Nesse contexto da Guerra de Yom Kippur, para retalhar Israel e para exigir a volta dos territórios conquistados, por exemplo, esse Oriente Médio vai aumentar em 400% o preço do petróleo. Por que esse aumento do petróleo? Para mostrar, olha, nós queremos o nosso território de volta. E se isso não acontecer, tá aqui, estou aumentando o preço do petróleo para mostrar o quanto eu posso ferir a economia de vocês. Foi o chamado choque do petróleo, que foi uma crise gigantesca que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Em 1987, por exemplo, você vai ter a criação do Hamas, que é um grupo palestino extremista que quer dizimar o Estado de Israel. Você vai ter a tentativa de um primeiro-ministro de Israel de encontrar uma solução pacífica. E você vai ter também o assassinato desse cara por extremistas de Israel, que não querem uma solução pacífica. E o grande problema é que quando o Donald Trump, indo completamente contra a maré, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel e colocando a embaixada norte-americana nessa cidade, ele reacende essas questões. Ele faz com que haja novos conflitos naquela região. Não é à toa que depois desse reconhecimento houve vários conflitos entre Palestina e Israel. Não só Palestina e Israel. O grupo terrorista Hezbollah, por exemplo, ele bombardeou Israel a partir da Palestina, financiado pelo Irã. Se você quer saber mais da relação Irã e Estados Unidos, existe um texto que eu postei segunda-feira no meu feed sobre essa relação Irã e Estados Unidos. Acompanhe o Instagram, que eu posto bastante sobre Oriente Médio e sobre atualidades. E você vai ter o renascimento, o ressurgimento dessa crise. Como é que o Brasil se insere nisso? Quando o nosso presidente Jair Bolsonaro foi eleito, mas não tinha tomado posse, ele tinha dito o quê? Que ia se alinhar aos Estados Unidos e ia participar desse reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Qual é o problema? O problema é que o Brasil é uma potência agroexportadora, ou seja, o nosso principal meio de exportação é o agronegócio. Os nossos maiores compradores é exatamente esse pessoal do Oriente Médio, muçulmano. Como é que a gente vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel e irritar clientes grandes nossos, como são aqueles países? Então, Jair Bolsonaro, antes de tomar posse, mas depois de eleito, falou que ia fazer uma coisa, mas quando ele viajou para Jerusalém, ele fez outra.
ele não reconheceu Jerusalém como capital de Israel, ele não colocou a embaixada brasileira em Israel. A embaixada brasileira, assim como a maioria das embaixadas do mundo, estão em Tel Aviv, que internacionalmente é reconhecida como capital de Israel. E a gente, inclusive, teve que prestar conta, aqui no Brasil, às embaixadas de outros países, para deixar claro que a nossa posição oficial não era a posição do Donald Trump. A União Europeia e a ONU retalharam muito essa posição do Donald Trump. Internacionalmente, isso foi extremamente mal visto. E é interessante porque desde a criação do Estado de Israel, que também haveria a criação do Estado da Palestina, haviam-se planos para se dividir Jerusalém em duas. Uma Jerusalém seria para o povo de Israel, outra parte de Jerusalém seria para o povo da Palestina. Isso não se concretizou. Hoje em dia, Jerusalém é uma cidade que na prática faz parte de Israel. Inclusive, se você é palestino e quer viver em Jerusalém, você precisa de um visto específico para morar em Jerusalém, e você não é cidadão, você é de fato ali um imigrante. E é interessante porque hoje o Estado da Palestina só existe na teoria. Na teoria existe um Estado palestino, que inclusive o Brasil reconhece, só que na prática ele não existe. Porque na prática você vai ter alguns territórios ocupados por palestinos, mas cujas fronteiras são guardadas pela polícia de Israel, territórios que são ocupados pelo exército de Israel, e inclusive recentemente você vai ter a entrada de vários israelenses fazendo cidades e condomínios inteiros de israelenses dentro do território da Palestina. Então, na prática, o Estado da Palestina só existe na teoria, mas todo aquele contexto árabe-muçulmano está junto deles nessa batalha contra Israel. É isso aí, pessoal. Eu quero postar vídeo 2 vezes por semana. Não fechei nos dias muito bem, estou vendo com minha equipe de edição. Eu posto stories todos os dias no meu Instagram. Inclusive, não somente atualidades, mas de história também. Vai lá dar uma olhada. Eu também posto toda segunda-feira texto no feed, sempre variando história e atualidades. E também tem um canal no meu Telegram que eu falo de história e atualidades. Então, se você, por qualquer motivo, curiosidade, Enem ou prova de concurso, quer saber mais sobre história e atualidades, na pegada do Regadas.